Qual que é o gota de fidelidade? Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Gotas de Fidelidade Podcast, o podcast da comunidade católica Fidelidade da Cruz, né? Estamos aqui em mais um episódio com uma temática sensacional, né? São José, a santidade no cotidiano. Então hoje nós vamos passar, né, por todas essas etapas da nossa vida e como a devoção por São José nos auxilia a viver bem o nosso chamado individual, né? Eu tenho a graça aqui de ter meu irmão de comunidade aqui. Muito boa noite, Marcelo. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que isso me chama Marcelo, né? Sou da comunidade Fidelidade da Cruz, já faz mais ou menos uns 14 anos e também sou consagrado, fiz meus compromissos dentro da comunidade, né? Já tem essa vivência, a gente já se conhece, se conheceu antes da comunidade né, se conhece dentro da comunidade, porque o Henrique também entrou na comunidade, a gente foi se conhecendo nesse processo. É bom, o processo é tão longo, eu já tô com 9 anos, Marcelo já é desde a comunidade ser comunidade, né? E assim, você vê o crescimento, tanto, né, dos consagrados, como também o quanto que eles vão passando pra gente poder tá bebendo disso, né? Sim, Graças a Deus, né? Graças graças a a Deus. Deus. Mas assim, fale um pouco mais de quem é o Marcelo antes de chegar até aqui. Certo. Antes de iniciar, eu queria só mandar um abraço para minha esposa, né, que está me vendo, meus filhos, né, a Maria, o José Vicente,
o José Antônio, que estava no hospital, graças a Deus saiu, e o José Camilo, que é o bebezinho que a gente tem, né? Tenho 4 filhos. Como eu disse, eu sou casado, sou da comunidade. Sou casado há 11 anos com a Mônica. A gente tem 5 filhos, um filho no céu, né? Que é o Francisco, eu já falei o nome dos outros. Sou da comunidade há mais ou menos 14 anos, quase 15 anos. Eu estou na primeira etapa vacacional da comunidade, né? Essa é a parte mais importante, o que eu mais gosto de dizer. Também tem outra parte, que é a parte civil, né? Que eu sou formado em administração, também sou empreendedor. Eu trabalho numa fábrica de pão de queijo, né? Eu sempre faço essa pergunta, se alguém gosta de pão de queijo, né? E eu acho isso legal nas pregações, porque as pessoas levantam a mão, eu fico muito feliz, porque isso quer dizer que o ramo continua, o comércio continua, né? E, como eu disse, eu trabalho nessa fábrica de pão de queijo há mais ou menos uns 10 anos, né? Então, né, tenho um empreendimento também, negócios que eu faço, que eu sou empreendedor, trabalho com algumas coisas, né, para poder complementar a renda, como vocês sabem, né? Eu falei que tenho 4 filhos, então Tem que preciso trabalhar. trabalhar bastante. Ah, que benção, meu irmão. E assim, é, você já observa, né? Que a gente pega todas as temáticas, né? Já pega todas. Nós temos aqui um pai, um esposo, um consagrado, um trabalhador, né? E um devoto de São José. E como é que começou essa devoção, meu irmão, por São José? O que que acontece? Diferente de muita gente, né? Eu fui criado dentro da igreja, assim, criado, quando eu falo criado é no sentido de que eu ia para a igreja sozinho. Minha mãe não é da igreja, minha mãe não frequentava, ia de vez em quando na missa, né? Inclusive hoje minha mãe nem é católica, mas eu ia sozinho para a igreja. Lembro, para o que é bom Jesus dos Aflitos, eu morava pertinho, era tipo 1 minuto de pé, 2 minutos no máximo da minha casa. Então eu, né, minha mãe me levou um dia e eu comecei a pegar gosto né, fazia essa caminhada. Só que eu fui, né, conhecia pessoas, mas eu não tinha essa devoção, não conhecia os santos, né? Eu fui conhecer mesmo essa temática de santos quando eu comecei na Missão Aliança, que era um grupo que era antes da comunidade. Comecei a entender e a buscar, né, essas coisas. Mas assim, onde realmente foi o meu encontro com São José, eu já tinha ouvido falar de toda, né, do Evangelho, mas foi quando eu conheci a Mônica, né? O que que acontece? A Mônica, quando eu a conheci, a gente estava no processo, né, de eu me interessar por ela, da gente conversar. Ela me deu uma imagem de São José que eu tenho guardado, eu vou pegar de volta. Estava com as meninas da comunidade no quarto, né, e está escondida. A Paty já saiu de casa, já foi para casa dela, então São José deve estar lá guardando a comunidade, mas eu vou pegar porque ele tá para minha casa, né? Foi um empréstimo. E assim, ela me deu essa imagem de São José e eu já tinha, eu tinha uma vida muito ruim, muito errada, né? Mesmo sendo da igreja, conhecendo algumas coisas. E aí, namorar com a Mônica, eu busquei esse namoro com a Mônica, foi um processo de conversão e de cura mesmo, né? Da minha castidade, da vida velha, do homem velho que está sendo curado e continua sendo curado. E aí, ela me deu esse São José e disse para mim um dia de noite: eu preciso que você seja igual a ele, né? Isso é uma grande responsabilidade, não consegui fazer isso nunca. Mas assim, mas aquilo lá despertou em mim. E é aquele, toma essa imagem, que para mim é a imagem mais bonita de São José que tem, né? Eu levei para minha casa e aí tinha um problema. O que que eu fazia? Como minha mãe é evangélica, ela não deixava eu ter imagem dentro de casa. Então essa imagem ficava escondida no meu guarda-roupa, no fundo do guarda-roupa com algumas roupas em cima, né? Tanto essa quanto as de Nossa Senhora, as quatro da Divina Misericórdia, ou eu guardava no meu carro ou eu guardava no fundo do guarda-roupa, né? Mas eu tinha a minha devoção e eu buscava, né? Sempre imitar São José. Seria esse primeiro contato que eu tive com ele. Ah, maravilha. E assim, quando que foi esse despertar? Foi justamente nesse processo, né? Assim, de olhar e falar, caramba, ela quer que eu seja como São José. E foi daí que você começou a falar, não, São José é um modelo de vida para mim. Ser como São José é um modelo de vida. Isso, e aí desse despertar eu comecei a procurar, conhecer livro, né, a ler, e assim, a gente sabe que São José é o pai de Jesus, né? A Bíblia diz isso, né, que ele era o cuidador, ele cuidava dos dois maiores tesouros que tem na igreja, que era Jesus e Nossa Senhora, né, Maria. E aí daí eu comecei a despertar, e a conhecer, e a buscar, e a entender como São José vivia, né? Eu falei assim, cara, ela me pediu para que eu pudesse ser um homem santo, né? Que é o que São José é, um grande homem, um homem santo, um homem de Deus, um homem que cuidou da sua família com zelo e com amor. Então, daí foi surgindo a busca e a procura. E aí, né, como dizia, para buscar ser igual a São José, então eu teria que abandonar os vícios que eu tinha, a vida errada, todas as coisas. E isso foi um processo de caminhada bem árduo, né? E tem sido bem árduo porque
a gente é cheio de mania, cheio de vício, criado no mundo que a gente foi criado, da forma que a gente foi criada, né? Se desvincular disso é um processo de morte mesmo, né? De romper, de rasgar, essa é a palavra, né? Então, todos os dias eu quero me deixar morrer para as minhas vontades, rasgar aquilo que precisa ser rasgado em mim, para poder caminhar como um homem que busca ser, né, a exemplo de São José. E assim, para iniciar uma devoção, você tem que ter aquele conhecimento, né? Então, primeiro você passou a estudar São José, ter aquele contato e tudo mais, porque se a gente só consegue imitar aquilo que a gente conhece, né? Então, você foi passando por isso aí, e aí conhecendo São José, né? Tendo essa vivência, né? De tudo que era ensinado sobre São José, qual foi a característica de São José que mais te tocou, assim, que mais você falou, caramba, é isso, é esse aqui. É esse ponto aqui que. Claro, a gente quer sempre Sim, sim, imitar tudo do nosso santo de sim. devoção, mas qual assim que você falou, cara? Essa é a principal característica que o Marcelo precisa para a vida dele. O que que acontece, né? Tem muita gente que fala da questão do silêncio, da questão da obediência. Eu acho que o que São José teve para mim, assim, que eu observo, chama cuidado, né? O silencioso, porque não falou. Ah, o obediente, porque obedeceu a Deus, sim. Eu acho que o cuidado que ele teve, né? O zelo, né? O respeito e o zelo que ele teve com aquilo que era mais sagrado, que é o que eu acho que às vezes me falta. Às vezes, aquela correria, eu acho que passa às vezes o zelo, o respeito, o cuidado, né? E aquele negócio de você. Ah, a gente é casado há tanto tempo, a gente se acostuma, e a gente tem essa grande dificuldade de se acostumar. Aí eu fico imaginando, imagina, São José não tem como se acostumar com Jesus e com Nossa Senhora, entende? Porque era uma graça muito grande, como eu disse, são os maiores tesouros da igreja. Imagina Jesus todos os dias sendo a criança, ele observando Jesus sendo Deus, né, sendo criança, observando a mãe de Deus sendo uma esposa dentro de casa. Então, isso é um mistério que a gente não consegue abarcar com a nossa inteligência. Então, né, eu acho que esse cuidado de São José, o zelo, né, o respeito, o zelo, o cuidado, a proteção que São José, né, tinha com a Sagrada Família. E esse zelo dele foi tão grande que é o patrono, né? Patrono da igreja, Isso, né? cuida da É igreja. o protetor dos protetores, né? É o Isso. nosso modelo de homem, né? O modelo, se tem um modelo de homem mesmo, Chama São José. chama-se São José. E entrando para essa linha assim de modelo de homem, né? Como que você vê os ensinos de São José no meio da masculinidade, né? Como que os ensinos de São José podem nos auxiliar na boa vivência da masculinidade conforme a fé católica nos ensina? Assim, isso que você falou me surtiu. Ontem eu estava com a minha esposa, a gente estava dando palestra, né, no curso de noivos aqui da Imaculada, ele iniciou ontem, né? E aí, assim, olhar para os homens e ver que. Eu falava sobre o casamento, né? Falava sobre o matrimônio, sobre a questão da doação. Se o homem entender que o casamento, né, é a entrega, é a doação, né, é o que que São José fez. Ele se entregou, ele se anulou, digamos assim, né, para cuidar daquilo que era mais importante. Então, assim, o homem ele precisa aparecer nos momentos certos, né, que é o que? O cuidado, o zelo, o respeito, a proteção, ele tem que ser o provedor, né? Então, se o homem entender isso, que eu dizia, o casamento, estou usando o casamento para a gente poder exemplificar, né? Que o casamento nos livra, o casamento, a paternidade, né, nos livra do egoísmo, porque a gente tem a tendência ao egoísmo, né? A gente quer fazer a nossa vontade, ser do nosso jeito, e hoje em dia os homens, principalmente os homens, né, nós queremos fazer do nosso jeito, a nossa vontade, tudo tem que ser desse jeito assim, as coisas têm que ser assim. E aí, quando você vê a ausência de fazer ajudar o outro, né, cuidar do outro e a ausência do sacrifício, aí a gente começa a ver que a masculinidade tem declinado por isso, né? Porque o homem ele foi feito para o sacrifício, e eu falava isso ontem. O homem foi feito para a luta, para lutar, para batalhar, para correr atrás. Quando o homem não faz isso, ele não corre atrás, ele não protege a sua família, ele não guarda, ele não se esforça, ele começa a se tornar um homem meio duvidoso, né? E aí, se você pensar nas características de São José, né, que é obedecer à voz de Deus, o homem que obedece à voz de Deus é o homem que reza. Se o homem não reza, ele já começa, daí já está tudo errado, né? São José era um homem que rezava. Então, se ele não rezasse, ele não teria capacidade de cuidar de tudo que ele cuidou, né? De Jesus e de Nossa Senhora. Então, um homem que reza, um homem que é obediente, um homem que reza escuta Deus, então ele é obediente a Deus, né?
e ele fala na hora que ele tem que falar e ele age na hora que ele tem que agir porque ele é conduzido por Deus, pelo Espírito Santo, né? E ele cuida daquilo que é mais importante, que é a sua família, né? São os seus bens mais preciosos, né? Porque a gente pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas se a gente não cuidar daquilo que é mais importante, né? E aí como a gente vive numa correria, né? Como eu disse, teve o meu filho, né? O José Antônio que estava no hospital, estava com bronquiolite, aí a gente, né, para ver que a gente às vezes está correndo demais, a gente precisa observar. A gente às vezes não dá o devido cuidado e a devida atenção que precisa. Seguindo essa linha, né, a igreja ela nos ensina que o homem ele tem que ser mestre, juiz e provedor, né? É. E como que ter a clareza de cada momento disso aí, à luz, né, da nossa fé, se puder Sim. destrinchar um pouco E o que que mais. acontece? A questão de ser mestre, né? É o estudo, é buscar. Né? Quando, por que que não é no sentido, às vezes as pessoas da igreja escutam esse trecho, né? O homem é a cabeça, né? Ele ser a cabeça quer dizer que ele tem que conduzir a sua família. Então o homem tem que ser aquele que mais estuda, ele tem que ser aquele que mais reza. E olha como é engraçado esse papel invertido, né? Na igreja, quem reza mais são as mulheres. O homem deveria ser o que mais reza. O homem de oração, ele é aquele que arrasta. Então, o homem, para que ele possa ser essa pessoa que ensina, ele tem que procurar, né, se esforçar mais, porque, como eu disse, o homem foi dado ao sacrifício, então ele tem que se esforçar mais, né? Ele tem que lutar mais. Então, para que ele possa ser essa pessoa que ensina e que conduz, ele precisa, né, se esforçar, estudar, buscar, né? Aquele negócio, se eu precisar estudar até mais tarde, ou se eu precisar acordar mais cedo, eu tenho que fazê-lo, né? Então, para ele ser esse que ensina, esse que conduz, esse que busca levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Porque se um homem conhece Deus, ele vai levar ao conhecimento de Deus. Por isso que um homem de Deus, ele encanta, né? Encanta as pessoas que estão à sua volta. Não que uma mulher não encante, mas é porque é tão difícil você ver um homem que se dedica a isso, que quando aparece, mas não deveria ser a exceção, deveria ser a regra, né? Então a gente busca isso. Homem como juiz, porque o homem tem decidir o melhor, né? Ele que decide aquilo que é melhor para sua família, aquilo que é melhor para ele, aquilo que é o certo ou o errado. O homem ensina o que é certo. Tanto é que ele ensina o que é certo ou errado para o seu filho, para as pessoas que estão à sua volta. O homem deveria ser aquele que exorta, né? Se ele vê alguma coisa errada, ele deveria ser o primeiro a falar: isso aqui está errado, isso precisa ser conduzido para o caminho certo. E juiz e, falou outro, Provedor. provedor. Né? É o que sustenta a sua casa, não só no sentido de prover o material, mas prover o espiritual, que é o mais importante, né? A gente fala do material, que o material é importante, mas a gente pode ver que tem homens, famílias que têm proveres, na verdade, financeiros abastados, têm dinheiro, têm condição, mas a parte espiritual, que é aquilo que provê e que sustenta, não existe, né? Então é necessário o alimento do corpo, sim, mas o alimento da alma ele é primordial, porque eu posso ter tudo, mas eu não tendo Deus eu não tenho nada. E eu posso ter Deus e não tendo nada material eu tenho tudo, né? Porque eu consigo viver essa experiência do abandono em Deus. E aí você, nesse tempo, né, que a gente está tendo uma crise de masculinidade no mundo, né, que temos homens frouxos, né, temos homens com muita dificuldade de se encontrarem como homem mesmo, assim, no sentido de tomar uma decisão, de se postar mesmo ali, de ser aquela proteção, de ser aquele, aquele farol ali, né, para guiar tanto as famílias como onde eles estão, onde eles são chamados a estar. E aí você já começa falando, né, já ia perguntar como, né, conseguir superar toda essa crise, quais os caminhos para superar essa crise. Aí você já começou falando da oração, né? Sim. Não tem como você desenvolver nada Não. disso sem a oração. Mas aí da oração, aí vem as virtudes, e aí que você puder Isso. ir pontuando esse caminho do crescimento, assim, para como que eu desenvolvo bem a Uhum. minha masculinidade. O que que acontece, né? A gente tem, o homem precisa de modelo, né? E aí acho que a carência também, né, para masculinidade é a carência de modelos, né? Ou a gente está se espelhando no lugar errado, né? Que eu acho engraçado até partilhar isso com algumas pessoas, né? Que a gente tem alguma dificuldade na educação, né? Que vem de baixo até educação universitária, a gente vê que, né, os modelos, os exemplos são bem carentes, né? De pessoas que têm virtude e que de fato exemplificam, né? E aí
lembrava que quando eu estudava, né? Para você ter sucesso, você precisa ser um jogador de futebol, você precisa cantar, é umas coisas assim, entende? Uhum. Mas ninguém ensina que você tem que ser um cara que trabalha, que se esforça, que luta. E aí, onde é que você aprende isso? Dentro da sua casa com seu pai, né? O primeiro lugar que você aprende é no berço familiar. Aí a gente vê, né, a questão dos casamentos, dos matrimônios, né? Então, é uma série de coisas, de consequências que vão causando aí falta de presença de pai, né? Porque se eu não tenho meu pai, aí eu fico mais com a minha mãe, e aí a minha mãe é mulher. Então o homem começa a faltar algumas características masculinas. Então é o super proteção, porque seu pai não está em casa, então eu tenho que super proteger você. Então, né? E aí não deixa expor ao sacrifício, à luta, à falta de alguma coisa, né? Eu acho que a maioria de nós que já temos um pouco mais de idade, nós somos quem nós somos porque nós não tivemos tudo, né? Eu acho que ter tudo às vezes atrapalha, né? Não conquistar, não lutar, não buscar as coisas, né? Acho que o homem precisa disso, né? De ser desafiado, como eu dizia, de buscar as coisas, de lutar, né? Como você disse, a oração ela é primordial, né? A busca das virtudes, ser um homem correto, honesto, né? Gentil, e tudo isso a gente aprende dentro de casa, olhando o modelo do nosso pai. Meu pai não foi um modelo perfeito, não, mas eu entendia que algumas coisas, algumas características do homem, né? Meu pai é honrado, meu pai é trabalhador, né? Talvez o relacionamento dele com a minha mãe não seja um modelo, um exemplo para mim. Mas não quer dizer que aquela velha desculpa, meu pai e minha mãe não deram certo, então eu também não vou dar certo. Na minha casa meu pai brigava, batia na minha mãe. Não, eu acho que a gente tem que fazer diferente, né? A gente pode ser diferente, né? E a gente precisa de referência. Por exemplo, a referência que eu tinha de algumas virtudes era meu pai, mas a maioria delas, em relação à igreja, não foi meu pai. Meu pai não ia na igreja, né? Costumo dizer quando eu vou pregar que a minha mãe é evangélica, meu pai torce pro Flamengo. Ele não tem uma religião. Eu lembro de pouquíssimas vezes o meu pai na igreja. Mas só de estar ali já passava uma presença, uma referência masculina. Meu pai passa essa referência. Mas a maioria das coisas que eu aprendi em relação à igreja foram com os meus pais espirituais, principalmente o próprio Tainan, o fundador da comunidade, que me ensinou como ser homem, me ensina como ser homem de Deus e esse cuidar de observar essas pessoas, essas referências, por isso que eu falei de referência. Observar uma referência masculina que busca fazer a vontade de Deus ajuda, sabe? E aí é onde existe essa carência, né? Os homens de Deus, os homens da igreja, eles estão se deixando, eu não sei se eu vou usar a palavra se perdendo, sabe? Porque quando o homem de Deus, ele é sinal no trabalho dele, no ambiente em que ele convive, isso faz a diferença. Por exemplo, no meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou da igreja, sabem que eu sou um consagrado, né? Sabem que eu sou uma pessoa diferente, que eu não sou uma pessoa comum. Então, assim, na oportunidade que eu tenho de exortar alguém que, por exemplo, igual eu brincava ontem no curso de noivos, lá tem muita gente que não é casada, é só junto, mora junto, vive junto. Cara, você não é casado, então o que que falta para você casar, né? Tá vendo como um homem, quando ele busca, eu não estou dizendo que eu sou a referência, eu sou o modelo, mas quando ele busca fazer a vontade de Deus, ele tem esse exemplo, essa busca de levar as pessoas para Deus, ele começa a ser uma referência. E aí as pessoas quando têm dificuldade, e o homem, ele tem a gente fala, a mulher fala, a mulher tem um sexto sentido para saber as outras pessoas estão com dificuldade, sim, mas o homem também tem essa virtude de observar e falar, cara, tem alguma coisa que não está certa aqui, né? Como um homem, e observar não é a sensibilidade da mulher, mas é a sensibilidade de falar, cara, aqui precisa de ordem. Então vamos ordenar, vamos colocar as coisas no devido lugar, vamos fazer as coisas caminharem. Então, né, o homem tem essa didática, essa dinâmica de fazer desse jeito. E até nisso, assim, a ter a humildade, né, de o cara olhar pra dentro de si, aí vem com a oração, né? Com a oração ela vai te mostrando todas as suas mazelas, tudo mais, você vai reconhecendo, cada vez que você vai ali na confissão, você também vai crescendo, e aí é a hora que você fala, cara, não é sozinho que eu vou conseguir fazer isso. Aí vai, pede ajuda, vai Sim, pra direção, vai pra ali pro grupo, acompanhamento, pra alguém que é alguém isso. que pode te dar uma orientação, e sempre buscando a orientação certa através dos frutos, né? O Isso. melhor jeito de você achar alguém seria vendo os frutos daquilo ali, né? Uhum. Pô, fulano acompanha tal pessoa, mas como é que tá a vida daqueles dirigidos, tudo mais? Como é que tá o desenvolvimento das pessoas ali ao redor? Como é que é aquela vida? Para as pessoas terem esse norte, né? De buscarem as pessoas corretas ali e não aquele ideal, né? Em um mundo tão Isso.
em um mundo tão assim informatizado, conectado, lá na internet tudo é um ideal muito lindo, tudo é vendido lá não, né? Aqui na internet, né? Isso Tudo é aqui, a vendido gente está muito agora. muito bonito, né? E aí por vezes as pessoas também têm um falso ideal para alcançar, né? Tem que ter Aham, esse cuidado também. E é isso isso, com o desenvolvimento das virtudes, com a vida de oração, você isso, vai tendo também o auxílio do Espírito Santo para poder conseguir, né? sim, Ter o discernimento isso. de como seguir no caminho correto. E na vida do Marcelo, assim, né? Já teve um grande desafio que ele superou através, né, dessa vida de oração, dessa devoção a São José? Ou tem algo que ele ainda precisa superar, que ainda é uma luta muito constante para ele? Sim, na verdade, acho que a gente supera cada dia, né? Uma coisa só para a gente voltar aqui, que é a questão dos modelos, né? Uhum, Eu dei exemplos de alguns modelos, mas é aquele negócio. Eles servem como um modelo, né? Eu não sigo exatamente, eu não ando atrás dessa pessoa, os passos. Eu sigo o exemplo, né? Mas aí cada um é uma pessoa diferente, cada um tem que seguir, né? Um caminho diferente. Por exemplo, como eu disse do Tainan, do meu pai. Meu pai é meu pai, o Tainan é o Tainan, né? E cada um, eu aproveito aquilo que é bom deles e olho, eu falo, cara, isso aqui serve para minha vida, então eu vou caminhar com isso aqui, né? Essa questão do desafio que você falou, com certeza, né? Todos os dias eu preciso me policiar, porque todos os dias eu preciso mudar, né? Eu acho que, para mim, eu acho que uma grande dificuldade que eu tenho é a impaciência, né? Essa impaciência, essa correria, essa agonia, né? Eu peço todos os dias para que eu silencie, para que eu não seja aquela pessoa que, às vezes, responde muito rápido, de supetão e não para pensar, que a gente tem essa dificuldade, né? A gente joga a desculpa no temperamento, porque eu sou colérico, eu já sou explodo. Na verdade, não é isso, entende? Eu acho que tem muitas coisas que eu tenho me deixado modelar, claro, muitas outras eu preciso me deixar modelar, né? E eu peço a São José a graça todos os dias, né? Aquele negócio, é novena, é trezena, é trintena, é tudo que você puder, é o observar, sabe? Todas as virtudes que São José tinha, observar aquilo que ele faz, né? Aquilo que ele fez, né? E escutar. Achei interessante que uma das pessoas que para mim que uma das melhores pregações que eu vi de São José até hoje, né? Não foi de um padre, não foi de um homem, foi de uma mulher, Virgínia da Vida Nova. Todas as vezes que eu vi, eu já vi acho que umas duas vezes ela pregando, e todas as duas vezes que eu vi ela pregando sobre São José e falando das virtudes, do amor que ela tinha por São José e que a comunidade dela tinha por São José, aquilo me encantava e me enchia o coração, entende? E eu observo isso, e todas as vezes que eu lembro de alguma dificuldade, eu peço, por exemplo, estava com meu filho no hospital, eu pedi a São José, por exemplo. Lá em casa, todos os meus filhos chamam José. Tem José inicialmente no nome. É o José Vicente, o José Antônio e o José Camilo, né? Porque eu tenho essa devoção, não é só porque eu gosto, acho bonitinho o nome São José ou José, não. É porque de fato né, na minha caminhada São José foi muito expressivo, me mostrando e me mostra até hoje como eu devo seguir, né? E aí quer dizer que eu escuto todos os dias? Não, mas quer dizer que todos os dias eu peço a ele me dar graça para que eu possa ser mais obediente. Lembra da virtude da obediência, né? Para ser mais silencioso, para ser mais paciente, né? Porque imagina São José tendo que fugir com Nossa Senhora e Jesus para o Egito. Então, se fosse eu, imagino, eu ficava me imaginando, né? Se fosse eu, nossa, reclamando de tudo, nossa, tem que ir para o deserto, ai, que saco, nossa, e esse calor, e a gente tem essa tendência a reclamar demais. E eu tenho essa tendência a reclamar de tudo, né? Reclamar de tudo e não esperar a conclusão. Então, assim, é pedir mesmo para mudar esse meu jeito, né? E esperar, ser mais paciente, ser mais dócil, né? A gente fala do sofrimento, a gente não gosta de sofrer, né? Aceitar o sofrimento, que é aquela conformidade com a vontade de Deus, né? Se deixando modelar por aquilo que Deus, né, te propõe naquele momento. E aí, quando é que o Marcelo tá nessa agitação, nessa correria, né? Porque o nosso mundo é agitado, a rotina acaba sendo agitada, ou então quando você entra nesse momento assim de querer murmurar, aí acontece duas coisas, né? Deus fala contigo diretamente, ou fala contigo através da Mônica, né? Ou fala de qualquer outro modo, mas ele te lembra e te volta. Isso, Ei, tá errado. E isso, aí, como é que o Marcelo faz pra poder resetar e isso. voltar pro que Deus quer? O que que acontece? Quando eu vejo que tá muito, muito mesmo, tá em excesso, aí eu paro e peço perdão, né? Peço perdão a Deus e volto para dentro de mim e falo, cara, tá errado. Esse jeito aqui não tá certo. Eu não posso viver assim, né?
E aí, né, minha esposa deve escutar 70 vezes 7 perdão, me perdoa todos os dias. 70 vezes 7 multiplicado pelo Multiplicado infinito. todo dia, me perdoa, me desculpa, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma graça muito grande que antigamente demorava 2 dias, 3 dias, hoje demora minutos, né? Que a gente reconhece a nossa incapacidade, a nossa limitação, de olhar e falar assim, cara, né, eu preciso olhar para mim mesmo e reconhecer que eu sou uma pessoa limitada, né? E é nessa limitação que Deus trabalha, porque Deus fala, né? Eu acho engraçado as pessoas que dizem que Deus não fala com elas. Deus está falando, por exemplo, o dia que eu fui levar meu filho para o hospital, e você vê como a gente testa Deus, né? E fui levar meu filho para o hospital e Deus tinha me mostrado. Na hora que eu peguei o carro para levar ele para o hospital, Deus já tinha me mostrado onde eu tinha que ir. E eu desviei o caminho um pouquinho. Eu não vou ali para ver se é ali. Não, não. Já tinha me mostrado. Eu sabia onde é que eu tinha que ir. Então, assim, era uma graça. Eu rezando, pedindo a Deus, pedindo a São José a graça de me conduzir. Entende? E às vezes a gente é teimoso, a gente não obedece. Então a gente precisa obedecer. Então Deus fala, vai falar, ó, tá demais, né? E aí vem aquela característica de São José que é o silencioso. Quando a gente silencia, a gente escuta. Quando a gente para, né, se volta para dentro de si, para a interiorização, para a oração, para aquilo que Deus, né, faz. Aí, por exemplo, se eu não sou um homem de oração, eu não vou escutar Deus. Mas como eu tenho esse hábito de rezar todos os dias, então Deus vai falar comigo. De alguma forma, Deus vai me falar. E eu tenho que estar atento para que Deus quer falar comigo. Né? Através de alguma pessoa, através, né, de como Deus falou comigo no interior, ou de outras coisas, alguma coisa que vai acontecer, alguma circunstância, Deus vai me falar, ó, né, maneira, tá demais, né, vamos parar, né, e isso é interessante, né. Então, uma coisa que lembrei que agora a Mônica me falou, né, quando eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei esse processo de empreender, de montar um negócio, né, eu fui no Carmelo pedir oração para uma irmã, a gente foi lá, foi visitar, a gente pediu oração para uma irmã, para essa nova empreitada que a gente estava vivendo, né? Irmã Maria de Fátima. E aí, essa irmã, não vou rezar por vocês. Aí isso passou, acho que uns 2 ou 3 anos depois, e eu tinha aquela promessa, não, minha irmã, se der tudo certo, eu volto aqui, né? Eu venho trazer uma doação, o fruto, né, do trabalho que Deus me deu. E aí eu lembrei disso, eu sempre ficava com aquilo na cabeça, eu vou, mas não era o momento certo. Aí uns um mês ou 2 meses atrás, eu fui lá e levei pão de queijo, né? Levei uns pães de queijo para a irmã, né, para agradecer pela oração, porque Deus tinha, não por isso, mas também, né, porque Deus tinha me abençoado, mas não só por isso, né? Também por isso, a gente foi lá agradecer e a gente, né, não lembrava o nome da irmã. E aí a gente tem, quem conhece o Carmelo, tem um lugar que você consegue falar com as irmãs. E aí a Mônica não lembrava, não lembrava, aí lembrou o nome dela na hora e a gente conseguiu falar com ela, né? A gente agradeceu, quando a gente foi lá, a gente acho que tinha só a Maria e o Vicente, eu já tinha mais duas crianças, né? Já tinha mais dois. E aí a gente deixou a doação de pão de queijo, né, e agradeceu. E aí foi engraçado que a gente tinha deixado o telefone, que se ela precisasse de alguma ajuda, ela podia, né, nos contactar. E aí ela anotou o telefone em algum lugar e não sabia. Mas ela sabia que o nome dos nossos filhos tudo tinha um José. E ela pediu a São José para que ela pudesse achar o nosso telefone e ela achou. E hoje. E ligou para a Mônica e gostaram dos pães de queijo. A gente vai lá levar mais pão de queijo para elas, né? E assim, é interessante quando a gente, né, tá em oração, tá em unidade, e São José mostrou para ela, né, que o nosso telefone estava ali, que ela podia, né, contar com a gente. É aquela questão, né? Deus sempre fala, às vezes você que não tá Não tá prestando disposto a atenção. ouvir a resposta, né? Ou então você escutou, você fala, não, acho que não foi isso. Deus tá falando isso aqui que é o que eu quero, né? Ele tá Isso. falando o que eu quero, e não é que seja feita a tua vontade, senão que seja Minha feita a vontade. minha vontade, né? Mas assim, graças a Deus, né? Você já consegue. Eu imagino que tenha sido um processo muito difícil, porque a gente aprende, né, que tem que ser homem, é duro, que não sei o que e tal, e o homem nunca chora, o homem nunca pega e nunca sente dor, nunca reclama, nunca pede ajuda. A gente aprende tudo isso. E viver essa desconstrução através da fé, das formações, e falar, não, cara, tu tem que saber pedir ajuda. Deus pediu ajuda, Cristo pediu ajuda, né, no momento que ele estava carregando a cruz, ele rezou, ele Precisou de mostrou ajuda, a, sim. a fragilidade humana. Então, assim, só que é saber para quem pedir ajuda, em quem se apoiar, em quem se amparar, né? Então, todo esse processo para o homem que não vive a masculinidade, não tem uma masculinidade bem
conduzida, e por vezes, assim, cada ambiente Uhum. mostra, né, é de um jeito e forma a pessoa de um jeito, né? E aí, graças a Deus, à luz da fé, a gente consegue ir Isso. conquistando isso. Mas, assim, para as pessoas que ainda falam, nossa, mas é muito agitado, é muito difícil, é muito complicado para mim. É, como? Como é o passo para eu pegar, aprender a fazer o silêncio e escutar a voz de Deus? Então, o que que acontece? No início, a gente não vai conseguir porque a gente está cheio de barulho interior, né? A gente escuta muitas coisas todos os dias, por exemplo. Imagina uma pessoa que viveu no mundo, um homem que viveu no mundo, por exemplo, que aprendeu que o homem tem que ser o que pega mais mulher, o que faz isso, o que faz aquilo. E aí você vê, né? Eu ia lembrando, né? Você pega os modelos de masculinidade. Na minha época eram os caras que tinha carro rebaixado com sonzão, os que pegavam mulher, e aí assim, uma série de coisas, os pagodeiros, roqueiros, e você Que vai vendo bebia os que muito e tal. isso, os que não, os clubes, aí é aquela coisa toda, né? Essa coisa é engraçada. E aí é engraçado que se você pegar até mesmo na igreja, os modelos de homem, né? Eu vi uma vez uma foto que eu achei interessante, né? Dentro da igreja eles querem te rotular, não vou dizer rotular, na verdade não é rotular. É tipo assim, o homem católico tem que ser assim, né? E aí um dia eu vi uma foto que os homens católicos estavam fumando charuto, bebendo cerveja e carro velho, né? Uma cena que me chamou a atenção, né? Primeiro que eu não gosto de fumar, e nem gosto de charuto, né? E charuto também é caro. Mesmo que fosse barato, Barato. eu não gosto de fumar. Não gosto de quem fuma, não tem nada contra, mas eu não gosto porque eu tive asma a minha vida toda, cigarro pra mim sempre foi um problema. Beber, eu não gosto de beber, meu pai bebia, não acho legal, não gosto de cerveja, gosto de água, de suco, de refrigerante, né? E de carro velho já basta o meu, né? Então, assim, né? Eu tenho 4 meninas, não preciso Né, de mais coisa o pra ela. modelo de masculinidade é o cara que fuma, que bebe, que gosta de coisa assim. Cara, não é isso, entendeu? Ah, porque o cara tem que ser assim, né? O Estovi, seja homem. Não é, entendeu? Eu acho que o homem ele não precisa mostrar a masculinidade dele dessas formas, né? Porque senão eu tô me igualando às pessoas do mundo, né? Porque, Você tá virando cara, um padrão ali. estabelecendo um padrão e acho que o padrão de masculinidade cristã é a imagem de Jesus Cristo, né? São José, dos santos. Então, assim, tem alguns padrões que as pessoas hoje em dia querem seguir que eu acho que, não, cada um segue o que quiser, né? Eu quero seguir o padrão que a igreja me determinar, mas assim, né, as modinhas, né? Até modinha dentro da igreja, a gente vê as modinhas, né? Então, assim, esse padrão de ser homem, essa busca de ser homem, essa necessidade de mostrar, né? Acho que a gente não tem essa provar nada para ninguém, né? Como eu dizia do silêncio, você fala do silêncio. Porque a gente vive uma vida tão conturbada, barulhenta, um homem que viveu no mundo, um homem que viveu as coisas e que teve uma vida pregressa muito ruim, de repente ele chega e aí ele para rezar. O que que vai vir? A vida pregressa, as músicas que ele escutou, a vida que ele viveu, as imagens que ele teve a vida todinha vão ser carregadas com ele. Só que aí é onde eu insisto na oração, insisto no momento e na condução. Beleza, eu me perdi, saí do foco, volta. Me perdi, saí do foco. Isso é um exercício, né? É um exercício de esforço e de sacrifício para que eu possa purificar a minha mente e o meu coração. E aí, nesse processo que eu vivo, eu vou começando a caminhar, né? E aí, nessa caminhada, e a gente, né, tem essa mania de querer que a gente progrida rápido demais, a passos largos. E, na verdade, às vezes, o progredir na oração é passos lentos, né? O esforço. Deus pode te dar a graça de progredir rapidamente? Claro. Mas a caminhada é árdua, todos os dias é um esforço para a gente poder dar valor naquilo que realmente importa, né? Por exemplo, eu já tenho uma vida de oração, vou dizer assim, já tem mais ou menos uns 10 a 12 anos constante, todos os dias reza, todos os dias é com o mesmo vigor, é com a mesma intensidade? Não. Há dias que é muito melhor, há dias que é mais difíceis, há dias que é mais rápido, que é mais demorado, entendeu? Mas sempre com o mesmo propósito de encontrar Jesus. Né? E é naquela busca incessante que Deus vai me transformando, né? E como a gente entra nas coisas de Deus e busca fazer, a gente quer transformações extraordinárias e rápidas e instantâneas, né? Quando você vê uma pessoa que hoje ela se vestia de um jeito e passa alguns dias, ela muda totalmente o jeito de vestir ou o jeito de agir, e a gente começa a duvidar disso, né? Porque não é tão rápido assim, a gente
está na igreja, a gente sabe que o processo demora um pouco mais, né? A gente sabe que às vezes é mais exterior do que interior. E a gente precisa começar de dentro para fora, né? Porque a gente precisa entender o que a gente está fazendo, senão a gente vai chegar lá na frente e vai, né, não vai acreditar naquele processo e talvez possa regredir ou ficar pior do que estava. É aquela questão da profundidade, né? Isso. Se você só tem aquela. É igual o pessoal da devoção, né? Começa a colocar os símbolos, tudo mais, Isso. da devoção Que ali. não é ruim. Só que se for algo só externo, Isso. então você vai ser um contra-testemunho em algum momento Isso. daquilo ali, né? Porque você não vai conseguir sustentar aquilo ali que você tá mostrando na hora que você for botado à prova, né? Sim. Porque, igual você falava, né? Como que a gente dá o exemplo no trabalho, né? Isso. Não adianta você querer dar o exemplo no trabalho se na hora que vier a situação, aí você tem a primeira reação mundana do Sim. homem velho Isso. que grita dentro de você e você não tem aquela ordem ainda, não deixou Deus curar aquele jeito de ser, aquele jeito de viver, né? Então, mais importante do que o externo é a transformação interna, né? Que é lenta, né? É Sim. gradual ou rápida também, depende, igual você falou, né? Mas na regra ela não é rápida, ela demora, né? E aquilo que muito custe, muito vale, né? Como dizia Santa Teresa de Ávila. Então tem que custar, né? Quando você luta, se esforça para ganhar alguma coisa, você tem a satisfação de conquista, né? Uhum. Então a gente tem que lutar. O homem tem que lutar pela sua santidade, pela sua vida com Deus de oração. Como eu dizia, um homem que reza, um homem que se dispõe a fazer a vontade de Deus, ele é um homem totalmente diferente dos outros homens. Isso é notório quando você vê um homem que reza. Você chega perto de um homem que reza, você sabe que ele, pelo jeito, e ele não precisa dizer nada. Só dele chegar perto de você, você já entende que ele é uma pessoa diferente. Que ele não compartilha as mesmas coisas que todo mundo compartilha, que ele não vive as mesmas coisas que todo mundo vive, né? E eu não estou dizendo aqui que você ser um homem, que um homem que vive na igreja é um homem que aquela postura de monge, né? Aquele cara que, né? Não, é um homem que brinca, que é legal, que é agradável, entendeu? Que sabe se portar, que sabe dar o limite, né? Como eu dizia, o homem é aquele que ordena o caos, né? É aquele que veio, Deus deu essa missão de ordenar as coisas. É um homem que chega perto de uma pessoa, a pessoa se sente bem, né? Se sente feliz porque ele passou por aquela, né, por aquela companhia. Às vezes você chega num lugar, a pessoa está estressada. Gosto, né, eu vou muito ao mercado, né? E aí às vezes você chega no caixa e a gente sabe que uma pessoa que trabalha no caixa, principalmente as mais meninas, dificilmente você vê um homem trabalhando no caixa. Né? Você chega lá, as meninas estão com a cara fechada, aquela coisa sisuda, porque às vezes tem gente que chega e maltrata. Aí você chega e dá um bom dia, né? E olha para a pessoa e trata ela bem e conversa. Então, assim, né, todas essas coisas fazem a diferença de um homem né, que é alegre, que é feliz. Eu lembro que hoje eu, né, fui no mercado comprar algumas coisas e tinha uma moça, e aí bom dia, e você dá um bom dia diferente, e a pessoa começa a conversar com você, e aí você já começa a ser uma pessoa mais agradável para aquela pessoa que talvez teve um dia difícil, ou, né, ou tem uma vida insuportável às vezes porque tem dificuldade em casa, mas você traz aquela pessoa para um momento de felicidade. Então o homem tem essa característica de trazer a alegria, trazer a tranquilidade e a paz. É, justamente, igual quando você fala sobre isso, é o principal ponto. Ser de Deus nos faz alegres. Isso. A alegria vem de Deus, né? Então, se eu estou próximo de Deus, eu sou alegre. Porque, claro, dificuldade, sofrimento, a gente vai ter, mas não é porque a gente está sofrendo que a gente não tem alegria. Porque Isso. pelo menos eu estou sofrendo, eu sei com quem eu estou sofrendo, eu sei para Isso. onde, Qual o motivo do qual o motivo do sofrimento? sofrimento, tudo ali, tudo é ordenado, né? Que é Sim, o grande problema que a gente tem hoje, né? As pessoas não têm ordem no básico dali da sua vida. Então, se você não tem ordem ali no básico, não vai conseguir ordenar com todo o certeza. restante, né? Você não vai conseguir desenvolver uma boa devoção pro São José, você não Sim, vai conseguir imitar não as consegui nada. características, não vai conseguir nada, Sim. né? E assim, já estamos há 43 minutos aqui conversando, passa rápido, né? Então, vamos dar o nosso boa noite pros nossos, dos nossos ouvintes, né? Na verdade, boa noite, Patrícia. Ó, o Vitão, vamos para mais um. Por enquanto, só os de casa, ó. Bruna, boa noite. Boa noite, Diguinho. Ao César, boa noite. Aí, ó, grande homem de Deus, ó, o Cezão, hein, já César é gente testemunhando aí, o boa. César, gente boa. Deus, amém, Padre, sua bênção aí. Natália Souza, boa noite. Tainan Gonçalves, ó, o chefe. Boa Patrão, noite, ó, o patrão. patrão aí, ó. Ó, o Melquisedeque aí, boa noite, Melk. Ó, tá viva, boa noite, amor, daqui a pouco eu tô aí. Vida Carolina, é boa ótimo. noite. Ah, ó, igual o Tainan falou, de fato mesmo, a Virgínia, ela é incrível, assim, porque
quando eu vi as questões de devoção de São José, eu nunca tinha visto alguém tão devoto como ela. Aí o segundo que eu vi com a devoção de São José foi você, assim, que marcou mesmo, Aham. assim, que mostrou, né? Achava interessante isso que você falava, o dia que a gente. Eu lembro do Felipe, né, que a Virgínia, ela dando essa pregação, ela falava que lá na comunidade eles fizeram uma carta para São José, pedindo as coisas que a comunidade precisava, né? E aí foi engraçado que era uma lista enorme, né? E eu não estou dizendo aqui que é porque a gente tem que ser devoto de São José, e eu tinha essa ilusão, né? O Felipe, até a gente conversou isso uma vez, né? Felipe Homero, esposo da Larissa, que a gente, tipo assim, buscou a devoção por um benefício, né? E Aham. eu lembro disso. Isso é Você devoto que ele dá as porque ele dá as coisas, ele coisas. é... Não, São José é bom, então vamos matar de São José que ele vai ajudar a gente. E eu lembro dela falando, né? Isso não pelo bem material em si, né? A gente tem essa mania de olhar só o bem material, mas é porque São José é aquele que proveu, né? E imagina, São José tendo Jesus e Nossa Senhora não teve dificuldade. Ele que não precisaria passar por dificuldades foi um dos que mais Passou teve perrengue. dificuldades, entende? E ela contava de que eles pediram, tipo, até tinha até um carro na lista, né? E aí ela contando a história que deu todas as coisas e no final faltou o carro, né? Assim, São José, eu sei que o carro era difícil, né? E aí passou um pouquinho depois, chegou um cara lá, eu vim trazer esse carro para vocês aqui que eu, né, que São José mandou entregar esse carro. Eu me lembro mais ou menos se é isso, né, eu acredito que seja isso, assim. Faz muito tempo que eu escutei essa pregação, mas eu lembrava disso, não porque era o bem material, mas porque confiar em São José, né? Santa Teresa de Ávila recomendava todas as coisas a São José, né? As santas, o Carmelo, as mulheres, elas rezam pedindo a São José a providência, né? Aquela história de um convento, eu não lembro onde foi, não sei se foi no México, eu não lembro em qual país foi, que pediram um carpinteiro para construir uma escada, né? De repente São José foi lá e construiu aquela escada, é uma escada que é extraordinária e está naquele mosteiro, naquele convento até hoje, né? E ninguém sabe como é que aquela escada foi construída, procuraram quem foi que construiu aquela escada e não sabem dizer quem foi, né? E a gente tem a certeza de que foi São José que construiu aquilo, que fez, né? Que foi lá e cumpriu, né, a missão do pedido daquelas irmãs que pediram a ele a graça da construção daquela escada. E tudo pela fé, né? Pela A fé graça, ela que a foi. graça da fé, né? Temos perguntas, produção, ou só mais comentários aí? Ó, Lucas aí, obrigado Marcelo por ser esse irmão de comunidade tão íntegro, que São José nos abençoe. Amém. Abençoe nós todos. Ó, tia Célia, São José tem me ajudado na caminhada que ando seguindo nos últimos 3 anos. Boa noite, a Ju aí. Lembro dessa pregação muito marcante mesmo. A Fabiana também falando, foi no México, ó. Ah. Isso, A São José é um grande auxílio no combate aos pecados da impureza e contra os demônios. isso é importante, né? Eu lembro que, como eu disse, né? A gente homem, nós homens que vivemos essas a vida, né? Que a gente viveu da minha idade, né, teve muita coisa ruim na sexualidade que eu não aprendi. Meu pai não me ensinou castidade, eu não aprendi isso na minha casa, né? Então, assim, uma pessoa que eu recorri sempre, né? E graças a Deus, Deus foi me curando com a graça, né? Pela intercessão de São José, questão da castidade, né? E do olhar impuro, do pensamento impuro, né? Quem tem esses problemas, cara, pede a São José, né? Não só esses problemas, eu falo desses problemas também, né? Tem um formando meu que eu falava, cara, eu preciso de força. Faz a novena de São José. Terminou uma emenda outra, terminou uma emenda outra, né? E aí engraçado que ele viu o benefício disso, mas aí parou. E aí se perde, sabe? Não é porque eu tenho que fazer ininterruptamente, não é por isso, mas é porque, cara, uma graça muito grande ser devoto de São José e pedir a graça de São José para poder cumprir as minhas obrigações, né? Como homem de Deus, como filho, como, né, como pai, como esposo, como, né, um homem que busca fazer a vontade de Deus, né? E São José pode nos ensinar a amar Nossa Senhora e a amar Jesus de verdade, porque ele amou de verdade, né? Ele gastou a sua vida por eles. Então, é por isso que nós temos que ser devotos de São José, né? E, claro, ser devotos da igreja, dos santos da igreja, sim, mas eu falo de São José com amor porque ele, de fato, né, me ajudou num momento muito difícil da minha vida, né? No momento que eu precisava de ajuda e de referência. Então, ele foi essa referência e essa ajuda. E tem muito também, quando o Thay até falou ali, né,
o terror dos demônios, né? Tem na ladainha, né? O terror dos Isso. demônios. Então, assim, o pessoal fala, mas vocês falam um pouco de São José. Eu falei, rapaz, você que não vive pode saber que a gente, achar que a gente fala pouco. Isso. Mas ele é o padroeiro, é o patrono da Isso. Igreja Católica, né? Não tem um protetor maior Ah, do que São José, né? E eu lembro que até quando eu comecei as minhas direções com o Tainan, ele me deu um cordão uhum. de São José que tem Da muito disso, castidade, né? sim. Tanto da O... castidade, aí depois eu fui ver que questão no parto também, dores e tudo mais, o pessoal tem Isso. muito essa devoção de cingir Isso. o cordão mesmo e auxiliar. E para mim, na luta, nesse combate de poder viver bem a castidade, foi muito útil, porque toda vez que eu tinha o desejo de pecar, quando eu estava com cordão, né? Aí eu olhava, via as contas, puxava a conta, apertava. Aí, ó, tem na tela aí um cordão parecido com o dos Aham. franciscanos, né? Para você que vai nos ouvir, que está nos ouvindo aí no Spotify, depois tiver um tempinho, joga no Google aí o cordão de São José. Então, assim, é um sacramental, né? Sim. Depois que ele tiver bento, ele é um sacramental e nos auxilia, né? Nessas práticas da Isso. vivência da devoção, na luta do combate ao pecado e na busca pela pureza e tantas outras coisas. E assim, Marcelo, para quem quer iniciar hoje uma devoção por São José ou por qualquer outro santo, assim, mas principalmente assim, São José, como que eu começo essa devoção? Cara, assim, a primeira coisa que a gente tem que começar, né? Eu acho que você pode pedir a São José aquele negócio, né? Eu tenho que pedir o santo para que ele seja, né? Posso pedir a graça, né? De ser devoto dele, né? A gente pede, faz, acho que começa pelas dores e pelas alegrias, né? Faz as 7 dores e as 7 alegrias de São José e vai fazendo a novena, né? E vai procurando estudar e buscar, né? Cada dia mais e mais conhecer São José. Ah, mas eu acho pouca coisa sobre São José, porque São José eu não disse nada na Bíblia, mas não, mas tem sim, com certeza. O que São José traz para nós é o exemplo, né? Do silêncio, do cuidado, né? Do cuidado com os bens mais preciosos da igreja, o amor que ele teve, o zelo que ele tem, né, pela Sagrada Família, né, o esforço, o cuidado, né, o sacrifício de levar a família até o Egito e de trazer a obediência, entende? Então é pedir a graça mesmo dele para poder, né, caminhar conforme ele caminhou. Então, assim, não tem um modelo, um exemplo certinho, né? Rezar e pedir, por exemplo, eu faço a ladainha de São José todos os dias, né? Que é uma devoção. Então, assim, quando você faz uma coisa todos os dias, você acostuma e aprende. Eu tenho ela de cor. Você reza ela todos os dias de cor. Então, é uma devoção que eu tenho, né? Para minha, né? Por exemplo, São José Justíssimo, São José Castíssimo, São José Prudentíssimo, São José Obedientíssimo, né? Como você disse, terror dos demônios, patrono da igreja, né? É, das almas que estão no purgatório. Então, assim, ali você vai aprendendo um modelo, né? Aprendendo como você deve ser, né? E tendo devoção a São José. E assim, a devoção ela não consiste só nas práticas, né? Não. Qual a diferença, assim? Porque tem muita gente que tem a prática devocional, mas não é um devoto de fato, né? Uhum. Qual a diferença de ser devoto realmente e só fazer as práticas? Porque o que que acontece? A pessoa que só pratica, ela pode praticar por como é que eu vou dizer? Ela não tem nenhum sentido aquela prática. Eu posso praticar por praticar, entendeu? Mas quando eu tenho uma devoção, eu vou aderir a essa devoção, eu vou praticar por um sentido, né? Toda devoção ela deve levar a Deus, né? Por amor a Deus, eu vou imitar São José, porque eu sei que ele tem um caminho de santidade, de perfeição, que o levou ao céu, né? Tenho certeza que o pessoal, né? Eu não estou aqui desmerecendo Nossa Senhora, Deus me livre disso, né? Claro que não, mas, por exemplo, Jesus escolheu dois pais, né, perfeitos, né? Então ele não escolheria escolheu Nossa Senhora boa, escolheu São José de qualquer jeito? Não, não faz sentido na minha cabeça, entende? Escolheu os dois e pensou, né? Imagina, desde toda a eternidade Deus sabia que, né, Jesus sabia que a mãe seria Nossa Senhora e o pai seria São José, né? Era o que ele precisava para crescer e aprender, né? Porque a gente acha que porque ele era Deus, ele simplesmente, né, por osmose já sabia de tudo. Claro, ele era Deus, mas ele aprendeu com São José a rezar, aprendeu com São José a sua profissão, né? Aprendeu com São José a fazer o que ele tinha que fazer, a ser homem, né? A se entregar, a se gastar, porque ele viu isso dentro da casa dele, né? E é o que a gente precisa, né?
essa é a devoção, né? É praticar, é agir conforme, por um objetivo, né? Que é o objetivo que nos leve a Deus. Quando você falava, né? O homem, ele foi feito para o sacrifício, né? Isso. Aí você começa de São José, né? Tirando a parte divina, né? Que é Uhum, Jesus. Mas começa da humanidade ali. São sim. José e vai seguindo, né? Uhum, Todos eles deram só tudo, né? isso. Só a vida. A Eles se vida. gastaram até o final, né? Enquanto a gente quiser reter, e eu falo isso porque eu não sou ainda, gente, a gente não é, né? A gente busca, e é uma busca muitas vezes, né? É uma luta diária, né? A vida do homem sobre a terra, ela é uma luta. E eu lembrava, né? Uma vez eu ouvi tudo que fala de São José me interessa muito, né? Pregação um dia eu estava perto dos dias de São José, e aí eu vi não lembro agora se, não lembro, foi na Revolução, foi num programa da Canção Nova, eu não me recordo agora o nome, né? Acho que foi no Revolução Jesus, não me recordo. Não vou, né, tentar lembrar, não. Mas aí o rapaz que apresentava falava bem assim: é, imagina São José rezando a Deus e dizendo assim: e aí, o que nós vamos fazer com o nosso filho hoje? Né? Aquilo me mexeu comigo de uma forma tão profunda. Eu falei, cara, imagina São José rezando a Deus, falando assim: cara, como é que eu vou cuidar do nosso filho? Né? Ele é meu e seu, eu cuido dele e você sei, né? Como é que eu vou fazer? Né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente deve todos os dias perguntar: e aí, Senhor, como é que eu faço com os seus filhos? Que são meus e o Senhor né, me deixou cuidar deles, né? Como é que eu faço com as coisas que o Senhor me deu para cuidar? Entende? E eu acho isso muito bonito. Aquilo, toda vez que eu lembro disso, aquilo mexe comigo de uma forma muito profunda, porque na humanidade dele, ele, né, pedir a Deus a graça para poder fazer o que é certo. Esse reconhecimento, né? De eu sou Isso. nada, Isso, Deus é eu não sou tudo, nada e o Senhor tem que me ajudar, porque se o Senhor não me ajudar aqui não vai dar não vai dar certo, certo. eu preciso de ajuda. Ah, pois é. E a gente também tem uma frase no nosso podcast, Marcelo, que sempre marca muito, que é de uma baluarte que eu acredito que você gosta muito dela também, né? Que é Santa Teresa de Calcutá, e ela falava Demais. assim, que o que ela faz é uma gota no oceano, né? Mas sem essa gota o oceano não seria o mesmo. E qual a gota de fidelidade que o Marcelo, devoto de São José, que quando chegar lá no céu ele vai estar lá te esperando, gostaria de dar para Deus hoje? Acho que o que eu mais gostaria de dar para Deus era um homem de Deus, né? Acho que a gota é buscar ser um homem de Deus de verdade, né? Não que eu não tenha buscado, sabe? A gente, né? Eu quero ser santo. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem, né? Não é uma coisa que isso foi Deus que colocou no meu coração, né? Um desejo de santidade muito grande. Eu lembro que namorava uma menina, morava no Areal, né? E Águas Claras, tá, gente? Que o pessoal não gosta de falar que fala que é Areal. Não fala mais Não não, fala né? Areal, não, é Águas Claras, desculpa. Eu morava e eu, todas as vezes para ir para casa dela, não tinha carro, andava a pé e era longe, eu passava na frente da igreja na ida e na volta, né? E quando eu passava na ida, tranquilo, né? Mas quando eu passava na volta que eu tinha feito coisa errada, cara, eu passava na frente da igreja e chorava, né? Uma coisa que eu sempre tive certeza no meu coração que eu queria ser de Deus. Eu queria ser um homem de Deus. Que eu não quero, né? Falo queria no sentido de ter esse desejo dentro do meu coração. Acho que a minha gota de fidelidade para Deus é ser um santo, buscar ser um santo todos os dias, né? E lutar para ser esse santo, que é o que eu preciso fazer, sabe? Que eu acho que eu ainda luto pouco, acho que eu ainda faço pouco, eu poderia fazer muito mais. Me esforçar mais, ser mais dedicado, né? E escutava uma homilia, né? Eu gosto muito do Padre Overlando, do Padre Paulo Ricardo, né? Eu tenho a graça de conhecê-los pessoalmente, né? Escutava ele e ele falava, cara, você tem se esforçado ao máximo, você pode dar mais, né? Você tem lutado, e principalmente nessa quaresma, né? Que a gente pode se esforçar mais, né? E ele falava, não é só não comer chocolate, não comer açúcar, não beber café, não mexer na rede social, não é isso, é muito mais do que isso, sabe? É o encontro, é buscar Deus acima de todas as coisas, buscar estar com Deus, estar na presença de Deus, que é o que São José fazia o tempo todo, né? Ele estava na presença de Deus, estava com Deus perto, presente, mas também estava na presença de Deus, sabe? Porque ele se esforçava. Lembra do homem que é aquele que ensina, que conduz, que é o professor, né? Que é aquele que é justo. Imagina, né? Claro, a gente pode imaginar isso, talvez não tenha acontecido, mas São José, não vou dizer brigando com Jesus, mas corrigindo, ensinando, sabe? Não, é por aqui, meu filho. Não, imagina, no trato do dia a dia do trabalho, né? Jesus batendo o martelo prega errado, sei lá.
Não, Jesus, quebrando alguma coisa. o prego é aqui. E aí, imagina uma explicação de São José. Por que que o prego é aqui? Porque que une, faz, entende? Né, essa tem que ser a minha gota de fidelidade, né? Dar para Deus uma vida santa, uma vida honesta, uma vida justa. É exemplo do seu santo de devoção, né? Dar a Dar a vida. vida, né? Dar a Dar vida. a vida. Esse negócio desses podcasts, quando é consagrado, cara, a gente sai, sai assim, porque, igual a gente sempre fala, né? O podcast, ele é uma Isso. partilha das vidas, por mais que tenha as perguntas, mas não é aquela entrevista Sim, toda elaborada e tudo mais. E aí, quando traz uma vida do seu carisma, que escolheu viver, que recebeu o mesmo chamado que eu e já tá ali vivendo há mais tempo, isso mexe demais com nós que somos de outras etapas ali, né? Até porque agora, né, com fé em Deus, a gente chega à consagração também, Deus mas nós abençoe. estamos mais próximos dos consagrados, que são os mais próximos da fonte do carisma ali, né? Se for olhar uma Sim, árvore, os galhos que sim. vão derramando os frutos. Então, assim, é sempre uma alegria muito grande partilhar e ver essa vivência, o transbordar do carisma através da fala dos consagrados e trazendo de maneira tão peculiar que é São José, como São José te auxilia a viver tudo isso e a chegar nessa caminhada. Então só temos a agradecer e a rezar cada vez mais por você, pelos Deus nossos abençoe. consagrados, pelo nosso fundador, né? Por todos Isso. que auxiliam a nossa obra, né? E rezam para que a gente fique de pé. Você falava, era engraçado quando você ia falando, né? Deus me dava uma imagem que era, você falava, né, do sustento da árvore que está mais, né, que tá mais perto recebendo, né? E aí a imagem que Deus me dava era muito clara, né? Era uma árvore bem firme mesmo, bem grande, né? E tinha suas raízes bem profundas, né? E ele me fazia meditar que aquelas raízes são a graça de Deus, né? É Deus, que é o que sustenta aquela árvore, são as raízes, né? Aquilo é Deus, é a devoção, as graças de Deus que Deus nos dá, comunhão, confissão, né? Os sacramentos, é a raiz, né? E aí nós, como pessoas da comunidade, como consagrados, somos aqueles, né? Vem o fundador, que está mais próximo da raiz, e aí vai vir os consagrados, que é o sustento, que é o caule da planta, né? E aí, se você pegar, né, essas pessoas, essas ramificações são as outras etapas que vão recebendo, né? Nós, como consagrados, temos que ser esse canal, né? De deixar a graça passar por nós para sustentar, para que vocês deem frutos, né? E esses frutos precisam acontecer e já estão acontecendo, né? São necessários acontecer os frutos dentro da comunidade para que a comunidade possa expandir. Imagina, por exemplo, aqui nós estamos nós dois né, o Abílio que está aqui com a gente, participando. Imagina se nós, aqui, três homens de Deus, entendermos essa realidade, essa missão de São José, essa devoção, e daqui sair três pessoas determinadas à santidade e a levar outros homens à santidade, esses homens vão experimentar mais ainda do amor de Deus e vão mudar as suas realidades. Por exemplo, você vai mudar. Um homem que muda, por exemplo, você muda o seu trabalho, muda a sua faculdade, muda a sua casa, muda a casa da sua família, muda, né, todas as pessoas que estão à sua volta, né? E aí, como diz o padre Paulo Ricardo, é um círculo virtuoso, né? E a gente vai crescendo na virtude e crescendo no amor a Deus. Então, né, que a gente seja esse sustento, né, comunidade, seja esse sustento para as pessoas que vêm, como homens também sendo esse sustento, recebendo de Deus e ajudando as pessoas a crescer e dar frutos. E não precisa nem de pregação, de nada. É Né? com a vida, né? Todos os Vivendo, dias, você faz no a diferença, exemplo, né? né, na mortificação dentro da sua casa, né? Porque, gente, a gente que é casado sabe que o casamento ele tem as suas dificuldades, as suas, né? O homem tem as suas limitações, a mulher tem as suas limitações, né? Mas quando os dois têm um objetivo de céu, né? E de santidade, e se torna mais fácil, né? Aí a gente começa a pensar né, parar de certos vícios, certas coisas que já não cabem mais em determinados lugares. Então, né, como homens de Deus, a gente precisa, isso que é bom, a gente precisa se mostrar, a gente precisa aparecer, não para mostrar que a gente é bom, que é melhor, né? A Mônica me falava, mas eu não prestei atenção, que eu sou meio lerdo. Na pregação ontem no curso de noivos aqui na Imaculada, né, aqui na paróquia, tinha um homem que eu falava as coisas, ele balançava a cabeça, tipo, num tom de reprovação. Né? E eu não vi, se eu tivesse visto, eu tinha falado na frente dele mais enfaticamente, porque, né, essa é a necessidade, né? Eu tenho certeza de que eu não disse nada que não era certo, né? Não disse nada que a igreja não dizia, não disse, né?
para aquele homem. Então, assim, e aí eu acho engraçado que esses são os que Deus mais pega, né? Eu fui um desses, que eu não acreditava e não confiava e não aceitava, e Deus foi lá e, puf, me acertou, né? Eu sei que Deus está trabalhando no coração dele, porque aquilo incomodou ele de uma forma tão grande que ele respondia num tom negativo e se incomodava e mexia na Era cadeira, e, imediata a né? reação. A reação era bater e dar certo. E a mãe, você viu o homem aqui? Eu falei, não, vi não. Tava aqui, ó. Eu tava aqui, ó, Mas eu não mandando. estava preocupado com ele, eu estava preocupado, né, em falar aquilo que era verdade, entende? E aí, se mais homens tiverem essa preocupação de falar a verdade, como eu disse, no meu trabalho, cara, você não é casado, vai casar. Né? O que que precisa? Não, não é, porque eu não tenho dinheiro para fazer festa. Não é festa. Não é isso, não é aquilo, sabe? Mais importante é sacramento, mais importante é você sair do pecado. Há homem que vive na pornografia, na masturbação, na vida errada. Cara, e esse pessoal escuta, eles escutam. Eles podem não aderir, mas eles escutam e eles têm aquilo gravado no coração. E aí é aquele negócio, né? Você lançou a semente, né? Isso. Uma hora Deus vai fazer Deus vai germinar e vai fazer os fazer, né? frutos e, Planta, outro rega e Deus faz e crescer. por aí Então, vai, né? eu tenho que fazer a minha parte. Somos só os operários, né? Isso. Então, E os mas maus, às vezes até os maus. os maus operários, né? Bem maus operários. Mas mais uma vez, só te agradecer, meu irmão, a Deus abençoe. disponibilidade. Nós que temos famílias numerosas, sabemos, né, Isso, a grande da dificuldade. batalha que é ali organizar os horários, mas assim, graças a Deus temos aqui o tempo de poder partilhar sobre isso e mostrar para as pessoas que é possível, né? Não é um bicho de sete cabeças viver o seu chamado, viver uma prática religiosa, viver as devoções, viver o que a igreja nos ensina, o que ela nos Sim, pede a dia a dia. É possível. É possível. Tá com dificuldade? Chega aqui na Fidelidade, pede atendimento de atendimento de oração, pede oração. Vai aconselhamento, na adoração na vai na adoração da sexta-feira. sexta-feira, às 20 horas, tem Procura a a Santa gente. Missa no Isso, a gente domingo, está entendeu? disponível, sabe? Ah, é difícil chegar aqui na comunidade. Vai lá na São Vicente de Paulo, toda quinta-feira, Isso. depois da adoração, a gente também tem atendimento de oração, tem os membros, os consagrados, estão por lá também para poder tá atendendo, dar esse direcionamento. Se quiser também, Marcelo está com a agenda disponível Então, para novos dirigidos, né, Marcelo? pessoa que quiser Então, conversar para atendimento, para partilha, para bater um papo, né? Como eu disse, né? A gente trabalha já há muito tempo, a gente pode ajudar pessoas de diversas formas, né? Então, a gente está disponível. A gente quer missionar, a gente quer servir. A gente tem sede de servir, sede de dar a vida, né? Um missionário, um consagrado, quando ele não dá a vida, quando ele retém a vida para ele, é onde a vocação dele morre. Então a gente não quer reter nada para nós, a gente quer entregar, né? Esses dias eu tô lendo, engraçado que eu tô lendo os escritos do Shalom, né? Um livrinho desse tamanhozinho assim, que, cara, desse tamanhozinho, né? ele é desse tamanhozinho, quadradinho assim, que eu peguei para ler, né? E eu olho, por que comunidade ensina? A gente vê o quanto o mistério de Deus, a graça de Deus alcança e abarca, sabe? Né? É o serviço. Então, assim, quando eles descobriram na missão deles, eu gosto muito de Shalom, das músicas do Shalom, então, assim, quando eles descobrirem aquilo, foi despertado nele o que eles falam, né? O servir ao outro, dar a vida ao outro, né? Quando você descobre isso como missionário, você quer se gastar pelo outro, né? Que é o que eles fazem, né? De melhor, se gastar pelo outro, você começa a ver a sua vocação dar fruto. Quando a gente não se gasta, a gente não vê fruto. Quando a gente começa a se gastar, a gente começa a ver fruto. E aí eu não retenho nada para mim, né? É aquele negócio. Ah, eu paro de dar desculpa. É porque eu tenho 4 filhos, é porque eu tenho trabalho demais, é porque eu tenho isso, é porque. Não, eu paro de dar desculpa e começo a criar soluções, né? Criar soluções de como eu posso fazer para melhorar, como eu posso fazer para ajudar. Então, né? Então eu mudo a realidade. É o eis-me aqui, né? Para de ser desculpa, eis-me aqui. Vamos. Isso, e o ex-me aqui não necessariamente precisa ser com pregação, como eu disse, eu não gosto de pregar, eu não gosto de estar à frente, dificilmente vocês vão me ver à frente, eu gosto né, de rezar e de atender, de estar na intercessão, de atender, mas eu faço isso por uma obediência e por uma obrigação, né, que eu tenho como missionário de fazer aquilo que me é proposto, entende? Quando eu sei que não é para mim, eu falo, não, não é para mim agora, mas quando Deus fala, não, pode ir, né, eu peço muita direção de Deus para isso, e eu tenho que fazer a vontade dele. Amém, amém. Então, mais uma vez, só agradecer, Marcelo, só agradecer pelo seu sim, Sim, né? Somos também aqui. Olha só, Carlos Henrique, tenho uma grande admiração pelo Marcelo e quero agradecer por toda a ajuda e foi um grande instrumento de Deus quando pedi a minha esposa em casamento. Deus abençoe. Marcelo é um dos maiores Hum, casamenteiros ali da comunidade. quase isso, né? Tem muito dirigido do Marcelo que tá casado aí, ó. Então, São Marcelo casamenteiro aí, ó. É isso aí. E a gente, né? Glorioso São José.
Valei-nos. Valei-nos. Que é pra gente poder finalizar, a gente fazer a oração da nossa escola de fidelidade. Aí você faz a primeira parte e eu vou seguindo. Certinho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel, sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante a minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio, né? Se essa conversa trouxe alguma inquietação no seu coração, se isso foi produtivo para você, já deixa sua curtida, já se inscreve no nosso canal. Tem muita gente que ainda não está inscrita, então se inscreve, compartilha para que chegue a cada vez mais pessoas. Você que está nos ouvindo aí nos streams, no Spotify, Apple Music e tantos outros aí no Deezer, né? Também deixe o seu comentário, siga seu comentário, deixe sua curtida, mas também tem o comentário, deixe seu comentário também. Siga o nosso canal também nos outros streams e compartilhe, né? Se você é aqui de Brasília, quer estar nas nossas atividades, né? Nós ficamos aqui no setor de Mansões de Taguatinga, na Rua 12, Casa 3, aqui em Samambaia Sul. Nós temos a Santa Missa todo domingo, às 11h30 da manhã, podcast ao vivo aqui no YouTube e no Instagram, @fidelidade.dacruz. Nas quintas-feiras nós estamos com atendimento de oração após a adoração ali na São Vicente de Paulo, em Taguatinga Sul. Nós também temos atividades em outras paróquias que, conforme forem acontecendo, você pode acompanhar pelo nosso Instagram, @Fidelidade da Cruz. E também quero pedir a você que tem vontade de ajudar a nossa obra, né? Nós vivemos de doação, né? Nós vivemos da providência de Deus, né? Que são vocês, né? Que vêm doar para a gente, vêm nos auxiliar nessa missão. Então, você quer ajudar o podcast e tudo mais a ter melhores equipamentos, tudo mais, para que a transmissão seja cada vez melhor, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, pode doar lá no eventos@fidelidade.dacruz, ou eventos@escoladefidelidade.com.br. Quase que não sai, porque eu tô confundindo com o Pix para quem quer ajudar a comunidade. Você que quer ajudar a nossa comunidade também, aos custos da nossa casa de missão, da manutenção da obra, é doação@fidelidadedacruz.com.br. Repetindo, doação@fidelidadedacruz.com.br. Agora foi. Então, assim, chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a presença do nosso convidado aqui, a presença de todos vocês que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, né? Ei, Fabiana, olha, pra gente não dá, não. É meio difícil. Mas assim, né? São José Valei-nos, né? São José Valei-nos e nos auxilie nessa caminhada. Aflições e tribulações. São José Valei-nos. É isso, gente. Até segunda que vem. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.